você não aguenta mais ônibus lotado, 2 horas de trânsito todo santo dia, passar mais tempo fora de casa do que em casa, tendo que se virar para ter tempo com a sua família, seus filhos e ainda se dedicar à sua carreira. E pode ser que você aí fique pensando, né? Será que tem uma forma melhor de trabalhar? Já passou isso pela sua cabeça? Você já se perguntou? Então, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como usar essa sua experiência na área financeira, na área administrativa, na área contábil ou só na sua habilidade com números, organização, para você poder trabalhar de casa e aumentar o seu tempo com a família e transformar completamente a sua rotina de vida e os seus ganhos financeiros. Se você acha que isso é impossível, fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou te contar pode mudar a sua vida e o seu trabalho para sempre. Tá vendo essas pesquisas aqui, tanto da Forbes quanto do Exame, falando justamente sobre o trabalho home office, o trabalho híbrido? Tem algumas empresas que querem voltar com o formato de trabalho presencial, mas o seu setor, a sua área administrativa, financeira, se deu super bem trabalhando de casa, não é mesmo? Você conseguia fazer reunião, você conseguia fazer os trabalhos que dependia pura e simplesmente do virtual, da internet, da luz e do computador. Então, essas pesquisas aqui mostram que o mercado de trabalho vem mudando. Algumas empresas querem sim o trabalho 100% presencial, mas muitas das pessoas preferem o trabalho home office ou até mesmo o trabalho híbrido. E aqui está uma oportunidade de você trabalhar de casa com o que você sabe, com o que você tem experiência, utilizando a internet, o seu computador apenas para fazer tudo isso. Mas ó, antes de continuar, deixa eu te lembrar que isso aqui não é sobre mudar de área ou você começar absolutamente do zero uma nova carreira, uma nova profissão. Não, eu estou falando de você transformar o que você já sabe, o que você já tem de experiência em um formato de trabalho que funcione no formato remoto, que funcione de forma virtual, de forma digital. Se você já trabalha com rotinas financeiras ou administrativas, você está a poucos passos de poder oferecer esse seu serviço de forma virtual. Mas é claro que para isso existem 3 coisas essenciais que você vai precisar desenvolver. Então preste atenção. Primeira coisa, um modelo de trabalho adaptado para o formato remoto, virtual, digital, seja lá a forma como você queira chamar. 2, você vai precisar de uma metodologia que te ajude a organizar as suas tarefas, as suas rotinas, as suas entregas de serviços de forma realmente profissional. E 3, usar as ferramentas certas para que você consiga executar tudo isso de maneira eficiente. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui nesse vídeo. Mas antes de te dizer o que você precisa para começar a trabalhar de casa prestando os serviços financeiros, deixa eu aqui me apresentar. Eu sou Valéria Fernandes. Eu já tenho a minha empresa que se chama Ilume Finanças, onde eu executo essas rotinas, essas tarefas financeiras. Também sou mentora de carreira e negócios nesta área da assistência financeira virtual, ou BPO financeiro, como muitos chamam tecnicamente por aqui. Então, o que me fez entrar nessa área, o que me fez oferecer esse serviço, o que me fez prestar atenção de que existia uma oportunidade para eu poder trabalhar de casa? Primeira coisa foi que eu já não aguentava mais ganhar um salário de 5 mil reais, eu já não aguentava mais receber tanta pressão do meu chefe, da empresa onde eu trabalhava e eu não ter nenhum reconhecimento profissional, nenhuma promoção de cargo, nenhum aumento salarial considerável ou gradativo. Há 5 anos que eu trabalhava na mesma empresa, eu saí de um salário bruto de R$ 3.800 para R$ 5.000 em 5 anos. E aquilo ali começou a me incomodar. E eu via que meu trabalho na minha carteira profissional, eu era lá uma atividade júnior.
Mas quando vendiam os meus serviços para os clientes, porque eu trabalhava com consultoria de sistemas de RH, eu descobri que os contratos, as empresas pagavam por um consultor sênior. E eu continuava como uma consultora júnior. E eu me perguntava, tá, o que eu preciso fazer para virar uma consultora sênior então? E ganhar mais? E naquela época o consultor sênior ganhava entre 8 mil a 10 mil reais, que era exatamente o que eu queria para minha vida. E eu descobri que chegar a esse patamar dentro da empresa não dependia só de mim, dependia da minha chefe. A partir daquele momento eu entendi que se o meu futuro profissional não dependia de mim, dependia de uma outra pessoa que era o meu chefe, eu vi que eu não ia chegar naquele objetivo, naquela empresa. Então foi aí que eu comecei a olhar para outras possibilidades e oportunidades. Foi através dessa minha inquietude de querer ganhar mais e ver que o que eu tinha de experiência, conhecimento, habilidade podia ser usado para oferecer esses serviços fora de uma empresa convencional, num formato CLT, com horário de trabalho, com carteira assinada. Eu podia fazer isso de forma mais livre e mais flexível. E assim eu comecei nessa minha jornada como assistente financeira virtual. Mas aí você pode estar se perguntando, né, e vira pra mim, tá bom, Val, mas eu já entendi que é possível, você conseguiu, então eu devo conseguir também. Mas como? Como e o que eu preciso começar a fazer para trabalhar com o financeiro de casa? Primeiro, você precisa adequar o seu modelo de trabalho para o formato virtual. Você passou muito tempo trabalhando, saindo de casa, indo para o escritório, abrindo o computador, batendo ponto lá no relógio de ponto, né? E acessando apenas as coisas que tinha naquele computador do escritório. Então, isso inclui você sair desse formato presencial e vir para esse formato online, inclui você aprender ferramentas de armazenamento em nuvem, como por exemplo, utilizar de forma organizada e padronizada o Google Drive, usar sistemas de gestão financeira online para fazer os controles financeiros das empresas, como o Meu Dinheiro Web e o Conta Azul, por exemplo, entre outras ferramentas que existem, e um gerenciador de rotinas e tarefas para você não se perder nas demandas que você tem que fazer para os clientes que você vai conseguir, como por exemplo o Trello, o Notion, o Play BPO, que é uma ferramenta específica para a área. Então são ferramentas que vão te ajudar a ter um foco na organização e a executar as suas atividades de forma 100% virtual e garantir as suas entregas. A segunda coisa, você vai precisar de uma metodologia de trabalho. O que é um método de trabalho? É um processo de trabalho, um processo de execução. Por quê? Para entregar esse serviço é fundamental que você tenha um passo a passo de execução que passe por sua rotina, organização e inteligência, tanto financeira quanto do seu trabalho, do seu dia a dia. Assim, você terá processos claros para gerenciar as finanças dos seus clientes, incluindo tarefas como emissão de nota fiscal, geração de boleto, conciliação bancária das contas correntes e dos cartões de créditos e a criação de relatórios financeiros estratégicos, que é exatamente o que muitas empresas precisam, que alguém faça essas rotinas e que alguém entregue relatórios consistentemente para tomadas de decisões pautados em dados e números. Então, fazer tudo isso tendo uma metodologia, um passo a passo, vai fazer você sair muito mais à frente, entregar um bom serviço e ser reconhecida pelo que você faz. E o terceiro ponto aqui, você vai precisar, é claro, de clientes. Se você vai prestar um serviço de terceirização financeira, você precisa de clientes que tenham necessidade de organizar o financeiro dos seus negócios. Você pode prestar esse tipo de serviço para empresas de micro, pequenos e médio porte, como por exemplo, barbearias do seu bairro, do seu município, salão de beleza, clínicas de estéticas, clínicas médicas para profissionais liberais e até MEIs, microempreendedores individuais, que inclusive no nosso país, tá cheio de micro e pequenas empresas. Todos esses negócios que eu falei aqui precisam de uma organização financeira, mas às vezes eles não podem pagar por um funcionário
funcionário para fazer essas rotinas e essas organizações de números para eles. Porque um profissional do CLT pode ser muito custoso. Contratar um profissional, um assistente financeiro, por exemplo, para trabalhar 8 horas por dia, não vai sair por menos de R$ 3.500 para a empresa, porque o salário médio é de R$ 2.000, porém tem todos os encargos. E numa microempresa, não tem rotinas e volume de tarefas financeiras para ocupar 8 horas por dia de uma carga horária. Então, é um funcionário muito técnico e muito custoso e que não precisa de tanto tempo para executar as rotinas. Então, por isso, essas pequenas empresas preferem terceirizar essas atividades, terceirizar essa função. Para quê? Para garantir que ele tenha uma organização financeira do seu negócio e para que ele economize tempo e recurso. Porque a empresa vai ter um profissional terceirizado dedicado a fazer as atividades que importam e não uma pessoa dedicada 8 horas por dia por não ter volume para a execução dessas atividades e dessa tarefa. Nesses 3 pontos aqui. Adequar o seu modelo de trabalho, ou seja, a experiência de vida profissional que você tem para o formato virtual. Segundo, aprender uma metodologia de trabalho eficiente que vai te garantir um profissionalismo do que você está fazendo. E terceiro, ter clientes para você trabalhar com isso. Você precisa ter cliente contratando esses seus serviços, essas suas atividades. E aqui está algo que muitas pessoas não sabem. Prestar assistência financeira virtual, fazer o serviço do BPO financeiro, não exige uma formação acadêmica e específica. Essa é uma atividade que o próprio dono do negócio poderia executar com no mínimo de conhecimento prático de como fazer um controle financeiro. Mas geralmente eles não têm tempo ou eles não gostam de fazer essas rotinas por serem repetitivas e chata muitas das vezes para eles e que precisa de muita atenção ali. E aquele conhecimento, do plano de contas financeiro. Essa despesa com o quê? É custo fixo? É custo variável? Você não precisa de uma faculdade para entender esse conceito. Você precisa de um ensinamento prático do que é cada conta, para onde vai cada conta e por que ela é registrada desse jeito. Então, o próprio dono da empresa poderia fazer esse controle financeiro estruturado sem ir para uma faculdade. Aqui a gente está falando de quais atividades? Atividade do fluxo de caixa. É todo o controle de entrada e saída do dinheiro, de forma assim simplificada, porque é através desses dados que o dono do negócio vai tomar uma decisão mais assertiva sobre o dinheiro do negócio dele. Não estou falando de super relatórios, indicadores financeiros cheios de cálculos, fórmulas, números. Não, eu estou falando aqui inicialmente do básico que funciona, do básico que toda pequena empresa, uma empresa iniciante, precisa ter do financeiro dele para tomada de decisão. Então, se você já tem experiência prática e sabe se organizar financeiramente, fazer rotinas, todo dia executar as mesmas tarefas, pode começar rapidamente a atuar nessa área. E claro, aprendendo aqui no caminho como adaptar as rotinas, as tarefas, os processos para o formato virtual, para o formato remoto, para o formato online. Então, trabalhar de casa, aumentar o seu tempo com a sua família e ter uma renda maior do que você tem hoje é uma realidade acessível para quem tem experiência em organização financeira e administrativa. Com as ferramentas certas, uma metodologia clara e um modelo de trabalho ideal, você pode transformar a sua rotina e criar uma nova vida com muito mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Não precisa ser coisas separadas, não precisa ser coisas diferentes, como a gente aprendeu muito na vida, né? De tal hora a tal hora, isso aqui é trabalho, sair do trabalho eu cuido da minha vida pessoal. E não, nossa vida ela é integrada. Vida pessoal e trabalho, elas precisam dar junto. Para quê? Para que a gente consiga ter melhores resultados, para que a gente se sinta realizado, tá bom? E vamos então para o resumo aqui rápido desse vídeo. Eu te mostrei aqui
que você não precisa de graduação, faculdade e tudo mais para atuar com o financeiro trabalhando de casa. Que para começar você vai precisar de uma metodologia que te ajude na sua rotina, na sua organização e na inteligência de execução, e quais os tipos de clientes estão interessados em contratar esse tipo de serviço. Agora é a hora de dar o primeiro passo e colocar isso em prática. Se você quer saber mais sobre o que faz um BPO financeiro, um assistente financeiro virtual, eu tenho um vídeo que te explica exatamente isso. E ainda te conto como eu comecei a atuar nesta área sem precisar de graduação ou experiência. Só você clicar no vídeo que vai aparecer aqui para você poder assistir e aprender e saber mais.